Fala galera, beleza? Pintou dúvida? Tem alguma dúvida em relação à pintura ou técnicas de aplicação do produto ou qualquer dúvida que seja relacionada aí à pintura? Beleza, você está no lugar certo. Eu sou Paulo Oliveira, pintor profissional, e esse é o meu canal Pintor Consciente. E toda semana eu vou tirar um dia da semana para fazer esse quadro, perguntas e respostas de pintor para pintor, beleza? Hoje eu vou responder 3 perguntas, tá? Que são uma simples e 2 aí um pouco mais complexas. Então fica nesse vídeo que ele tá bacana, beleza? Bora lá. Então vamos lá, eu vou responder a primeira pergunta do Lucas Pintor. O Lucas Pintor, ele fez uma pergunta muito simples, porém, alguns pintores têm alguma dificuldade em poder estar lidando com essa situação. A pergunta dele é: como que se faz uma boa limpeza aí de um pincel? Então vamos lá. Olha, Lucas, eu tenho costume de fazer o seguinte: eu costumo sempre lavar aí no tanque, né, numa água bem corrente, e eu costumo sempre fazer lavar essa parte do cabo de madeira ou a virola, né? A virola é essa parte aqui metal, com a buchinha Scotch-Brite, tá? Aqui tranquilamente. Isso é com tinta à base de água, ok? Tinta acrílica ou esmalte à base de água. Agora, essa parte da cerda, o que eu costumo fazer? Eu sempre passo uma escova dessa de aço, pode ser essa ou pode ser aquela do cabo mais longo. Você estica sempre descendo, tá? Mas não fazendo assim, senão você vai deixar seu pincel uma vassoura. Mas você fazendo dessa parte aqui, ó, você consegue tirar a sujeira aqui dos cantos aqui do pincel, ok? A escova de aço, quanto mais fechada essa parte aqui dos pelos delas, de arame aqui, melhor ainda, você consegue ainda fazer uma limpeza muito maior do seu pincel, beleza? Agora, a outra dica para esmalte. Cara, na limpeza com esmalte é muito mais fácil. Você usou no verniz ou no esmalte sintético, limpa com água raiz, cara, né? Você vai lá, coloca dentro de um potinho ali com água raiz ali para não desperdiçar tanto solvente. Fez a limpeza ali, passa a escova descendo, bem suave, bem tranquilo, né? Aí o que você vai fazer? Passa o paninho aqui na virola. E aqui a parte de cima, no metal, vai limpar facilmente na madeira aqui. Com o paninho molhado com água raiz, você vai conseguir fazer a limpeza aqui tranquilamente dessa parte do aço e também da madeira. Tranquilo, sem nenhum problema, tá? Mas eu não aconselho você deixar o pincel mergulhado dentro de água ou dentro de solventes, tá? Principalmente pincéis que tem esses pinos na virola, porque a madeira tende a expandir, tá? Ela tende a dilatar e esse espino salta, ok? Então é legal você sempre fazer aí a limpeza todos os dias, tá? Ou se você não puder fazer a limpeza todos os dias, né, para não ficar gastando tanto água, use esse estojo, tá? Mas esse estojo eu te indico aí em caso de tintas à base de água. Agora a base de solvente eu não recomendo. A base de solvente, o que eu posso falar para você? Se for para você deixar todos os dias, lavar todos os dias com solvente, você vai gastar muito solvente. Então o que eu aconselho? Você pegar um potinho aonde alcança somente as cerdas, tá? Não mergulha, não deita o pincel dentro do solvente, nem mesmo dentro da água, que não é legal. Mas só na onde alcança as cerdas, tá? No outro dia você vai, tira o excesso e volta a usar. Mas a limpeza é isso. Se for a base de solvente, com um paninho aqui, você consegue fazer a limpeza tranquilamente com água raiz, na virola também, depois vem fazendo passando a escova. Com água, você passa a buchinha Scotch-Brite no cabo e aqui, você não vai danificar o cabo, não vai riscar nada, nem a virola. E depois nas cerdas você vem com a escova de aço. Beleza, fera? Espero ter te ajudado. Cara, essa segunda pergunta é do Rafael Eduardo. É uma pergunta mais complexa, tá? O Rafael Eduardo está me perguntando como que faz para fazer a eliminação de manchas amareladas sobre o gesso liso ou, no caso aí, placas de gesso acartonado. Isso mesmo,
O que acontece ultimamente nas obras? Às vezes nós pintores passamos por isso. O pintor que ainda não passou por isso, ele vai passar. Pegamos aquele teto de drywall ou um teto gesso liso, que é aquele gesso que é aplicado diretamente sobre a lajota. Você pinta e aparece aquelas manchas amareladas ou já está com as manchas amareladas. Então vamos lá, o que fazemos quando acontece essas manchas amareladas aí sobre o drywall ou sobre o gesso liso, né, que é o gesso sarrafiado? Os procedimentos é aplicar fundo fosco à base de solvente. Ou seja, se você pintou, amarelou, você vai ter que fazer o quê? Aplicar em uma média aí de 2 a 3 demãos cruzadas sobre essa parte amarelada, né, na laje ou na parede. Aplica aí com uma diluição aí de 20 a 30% desse produto. Aplica com um rolo, né? Ou eu acredito que com rolo é muito mais fácil. Você vai lá, aplica com um rolo, 2 a 3 demãos, espera uma secagem de 4 a 5 horas entre demãos. Para quê? Para criar um filme, para criar uma proteção aí, para que essa mancha não passe sobre as camadas de tinta que depois você irá pintar, ok? Por que acontece esses tipos de manchas amareladas? Acontece porque alguns fabricantes dessas placas de gesso aí acartonado, nas formas ali, eles utilizam aqueles óleo desmoldantes, mas às vezes tem uns fabricantes que utilizam uma matéria-prima nesses óleos muito ruim, né? Uma matéria-prima de qualidade muito péssima. É onde que acontece essa contaminação do óleo desmoldante ali sobre a placa, ok? E acontece de essa placa vir contaminada, o gesseiro instalar e depois acontece essas manchas amareladas. Então é o que eu falei, amarelou, vai lá e aplica de 2 a 3 demãos de fundo fosco à base de solvente. Aguarde aí uma secagem entre demãos e depois você entra com a tinta. É sempre uma hipótese ou outra, ou pode ser a questão do óleo desmoldante, né? Essa questão de manchas, desses amarelamentos, ou a questão de infiltração, ou seja, pode ser que o teto ali esteja vazando água, alguma calha que não ficou bem vedada, ou alguma telha que se afastou ali e ninguém percebeu, vai molhar teu gesso. Nesse caso, eliminou o vazamento, eliminou a infiltração, espere, aguarde no mínimo de 3 a 4 dias, puxar bem essa água evaporar, secar muito bem, seja em gesso liso, né, na lajota ali, aquele gesso aplicado direto na lajota ou na parede, ou seja, placa de gesso acartonado, tá? Agora no gesso liso, o que acontece também pode ser essa questão aí na hora da fabricação aí do óleo desmoldante, ou também pode ser a questão da infiltração, ok? A infiltração pode ser na parede de fora para dentro, ou pode ser essa questão aí, no caso da lajota, a infiltração de cima, vem ali pela calha, algum lugar ali que não esteja bem vedado ou alguma telha afastada, tá? Alguma laje aí que precisa de alguns cuidados aí de impermeabilização. Agora você só entra com esses procedimentos de fundo fosco à base de solvente quando você realmente saber que o problema de infiltração está eliminado, tanto em paredes, de dentro para fora, de fora para dentro, ou a parte de cima da laje, tá? Não adianta você querer eliminar esse problema aí sem ao menos eliminar a infiltração, ok? Galera, a terceira pergunta também é complexa. O Rafael Fernandes está perguntando como que faz para fazer uma pintura sem que causa manchas na chapa aí, ou até mesmo no metalão. Rafael, por incrível que pareça, essa semana eu passei muita raiva, essa semana eu passei muito desaforo quando eu estava pintando aí com preto fosco, ok? Vamos lá. O preto fosco, cara, ele é muito complicado pintar. Então, geralmente, eu aconselho pintar sempre na parte da manhã, ok? Se você for pintar com pistola Airless, isso aqui é um exemplo. A minha pistola Airless está na obra. Esse aqui é de outra Airless minha. É um exemplo. Use sempre um bico adequado, tá? Um bico aí que seja FFLP, um bico que seja RIA, tá? Um bico que seja próprio para esmalte sintético e verniz, tá? Um bico 408, 410, um 412,
mas que seja um leque bom para chapa, ok? Um leque aí de 20 centímetros, de 25 centímetros ou de 15 centímetros, mas que seja aí um leque um pouco mais avantajado. Agora a questão do metalão, use leques de 208, 308, tá? Para aquelas partes mais pequenas. Mas também o que influencia é a questão da temperatura do portão e a questão da diluição. São vários fatores, questão de diluição, temperatura do portão, a questão aí da aproximação da peça, para não dar overspray, para não ficar caindo aquele sereno que depois que seca parece uma lixa ali na superfície do portão. Mas vamos lá. Agora, o que eu aconselho? Pinta sempre portão de preto fosco na parte da manhã, cara. Use uma pressão boa no compressor de 35 a 45 libras. Use pistolas adequadas. Utilize aí compressor acima de 50 litros, ou seja, de 100 litros para cima. De 100 litros até 150 litros. Utilize pistolas adequadas no compressor, tá? Se o compressor é bem maior de 10 pés aí, utilize pistolas de alta produção, ok? Não vai querer utilizar pistolas de baixa e de média, que não acompanha a produção do compressor. Regule a pressão certinha, retire a água do reservatório, se possível usar um regulador ali de pressão que também tem um filtro. Agora na questão do airless, utilize o bico, né? E uma pressão adequada também. A questão do bico FFLP e do bico RIA, que você utiliza baixa pressão e menos névoa, ok? Aí, vamos lá a questão da aplicação. Lembrando, abre aspas, eu estou usando a pistola como referência, tá? Estou usando a pistola como referência. A pistola minha de fazer pintura com esmalte e verniz está na obra. Essa aqui é outra pistola minha. Se você for pegar uma chapa larga ali, o que você vai fazer? Eu geralmente, eu sempre estico essa chapa larga aqui, ó, na vertical. Quando eu chegar aqui, eu já viro o bico aqui e eu já venho na horizontal, já queimando, tá? Já matando. Assim eu faço com a pistola airless e também com a pistola do compressor, tá? Eu faço isso no esmalte metalizado, que é o ouro antigo, o ouro bronze, e também eu faço no acabamento preto fosco, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui, a chapa tá aqui, eu costumo fazer sempre na vertical. Um pano que dá o meu tamanho, chegou aqui, eu viro o leque, aí eu venho já na horizontal, já queimando. Então esse é um procedimento que me ajudou bastante, e eu espero ter te ajudado também, ok? Então são vários fatores: pressão, uma boa diluição, procure fazer a diluição aí que está pedindo ali na descrição da embalagem. Procure fazer a diluição com solvente adequado que está escrito na descrição da embalagem. Procure sempre pintar na parte da manhã, ok? Eu espero ter te ajudado e uma boa pintura. Bom galera, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais perguntas e respostas. Quem gostou, curte, compartilhe. Vai maiar a água, hein? Então vamos lá. Quem gostou, curte, compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem eu vou jogar mais uma caixinha de perguntas lá e eu espero que você esteja lá fazendo perguntas para que eu possa estar te respondendo. Ok? Um abraço, uma boa semana a todos. Valeu!